Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Paula Bastos, eu sou do Espaço Cultural Bastos. Estamos aqui hoje para participar e fazer o evento Memórias do Colégio Rio Branco, integrante da 15ª Primavera dos Museus. E a nossa convidada hoje para esse bate-papo é a Suelen Ribeiro de Souza, formada em História, mestre, atualmente doutorando em Políticas pela UENF, campus dos Goitacazes. Suelen, muito obrigada, por aceitar o nosso convite, estar conversando aqui hoje com a gente sobre a memória do Colégio Rio Branco. A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é sobre a sua opção de pesquisa, Porque você não estudou no Colégio Rio Branco, você é daqui da região, e você fez uma dissertação durante seu mestrado, você escolheu o tema, tendo como Colégio Rio Branco. E eu fiquei curiosa, e eu acho que as pessoas que estão aqui assistindo gostariam de saber. Você contar um pouquinho da sua trajetória e a sua opção do tema. Tá ótimo. Paula, e a todos, e todas que vão nos ouvir aí, eu agradeço muito o convite, e a lembrança de poder vir aqui, quase 6 anos depois da conclusão desse trabalho, para poder falar um pouquinho do que a gente construiu, que eu entendo também que foi um trabalho coletivo, porque eu tive muito apoio, de vocês, lá do Espaço Cultural, da Cecília também, que sempre estava lá me ajudando, cedendo os materiais, permitindo com que eu fizesse a pesquisa ali, e também de outras pessoas que foram importantes, como a professora Silvia Martins, que foi minha orientadora lá na UENF, que me ajudou aí a construir essa trajetória, contar um pouco dessa história, e também a todas as pessoas que eu dialoguei, que eu conversei, os ex-alunos, que foram sempre muito receptivos e falaram comigo, contando aí das memórias e do tempo que estudaram no Colégio Rio Branco. Como você falou, eu sou de Bom Jesus do Norte, eu sempre morei, eu nasci e cresci aí na região, e mesmo não tendo estudado no Colégio Rio Branco, ele é um colégio que fica na memória, sabe? Ele sempre estava ali na nossa memória, é um colégio que tem uma história, e o que mais me chamou a atenção e me despertou para poder estudar a história do Colégio Rio Branco foi chegar na UENF e as pessoas conhecerem também a história do Colégio Rio Branco, inclusive a professora Silvia já tinha tido contato com isso. E aí foi onde eu percebi que era uma escola importante para a história educacional de Bom Jesus do Tabapuana, que apesar de eu não ter morado lá, eu estudei no Colégio Agrícola, que hoje é o IFE, então eu tive muito esse contato com essa cultura, e é um colégio que está no imaginário das pessoas, eu conheci muitas pessoas que tinham estudado lá, e também me chamou muita atenção o fato do Colégio Rio Branco ter sido um colégio que ele esteve presente, ainda está, só que hoje de uma outra forma, na história da nossa cidade, da formação de Bom Jesus. É um colégio que era muito antigo, foi um dos primeiros que foi fundado em Bom Jesus Tabapuana, tinha uma oferta de um ensino que não era tão comum nas regiões do interior, que é o ensino secundário, que é, na verdade, o que eu vou focar, O olhar que vou dar na minha dissertação é para esse nível de ensino, que na época a gente tinha o primário, o secundário, e o ensino superior. E geralmente o primário era um ensino que tinha mais acessibilidade, ele tinha nas regiões menores e tudo. E quando você ia estudar o secundário, você ia ou para campus ou para outras regiões, Rio de Janeiro, Vitória, até mesmo acho que algumas escolas em Itaperuna também já estavam começando a ofertar isso. Então, no interior, a gente não tinha muito essa cultura de ter um ensino secundário. Então, esses motivos, esses fatores, me fizeram pesquisar o colégio, E aí eu fui buscar, eu fui conhecer o espaço, porque quando eu comecei a dissertação, o espaço, ele já não era mais o colégio, já tinha se tornado o espaço, e eu também ainda não tinha visitado da maneira profunda como eu fui fazer aquela visita. Eu tinha participado de uma ou outra exposição, mas ir lá para conhecer, saber o que a gente tinha de memória, de fonte, foi importante também para poder pensar o meu objeto de pesquisa. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma diversidade de fontes, documentos que vocês guardaram, que vocês arquivaram, lista de alunos que foram importantes para eu acessar também as pessoas,
jornais da época. Os jornais foram incríveis, né? Porque na dissertação eu uso como fonte, uma das fontes principais, os jornais que foram circularam, né, em Bom Jesus Tabapuana, alguns também em Itaperuna, que estavam lá no acervo, que estão no acervo do colégio, né, do Espaço Cultural Luciano Bastos. Eu usei também como fonte os documentos escolares, né, que eram documentos de registro mesmo da escola, do funcionamento, dos alunos que estudavam ali, dos professores, de como era a dinâmica, né? Então, eu pude estudar esses documentos. E também, né, as fontes orais, que foi um outro ponto que eu pude explorar para poder cruzar, né, e fazer com que a gente tivesse ali uma gama de informações que me permitisse construir aí esse trabalho. E nesse trabalho, o foco dele era mostrar um pouco da cultura escolar que o Colégio Rio Branco incutiu, né, nas pessoas, que fez com que aqueles alunos que estavam presentes ali naquele determinado período, né, que a gente fez uma demarcação histórica também, como que isso ficou presente e como a escola ficou presente na memória dos alunos, né, das pessoas que passaram por ali, que eu acho que também é um fato que vocês estão vendo aí ao longo dessa semana, né, nos outros vídeos, como que o colégio teve uma importância para a trajetória escolar de todo mundo, de todas as pessoas que estudaram ali, né. E é interessante, né, Suelen, você fazer essas observações, e eu estou aqui pensando, quem está acompanhando esse vídeo e não conhece a história, o Colégio Rio Branco ele foi fundado em 1920, né? E ele funcionou até 2010. E quando a gente pega, você focou muito esse período inicial, né? As primeiras décadas, né? Fez um recorte temporal. E por tudo que você falou e lendo que você fez, a gente observa que há aí uma relação, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, da importância do colégio no aspecto educacional, você já frisou um pouco, mas também na questão política administrativa, né? Porque quando o colégio foi criado, e durante as próximas décadas, 20, 30, ele ainda era distrito de Itapiruna. Você parece que percebeu aí que o colégio veio reforçar uma possibilidade de autonomia. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Claro. É muito importante isso que você comentou também, Paulo, da questão da data, né, de como que a gente veio construindo isso na dissertação, porque, assim, faço um convite, né, para as pessoas que gostam, né, que conhecem a história do colégio. Não precisa ler o trabalho todo, mas a gente tem uma parte no trabalho que a gente fala um pouco dessa história de fundação, né, como que o colégio foi, como que ele foi fundado, como que ele chegou também nas mãos do professor Luciano, né? Como que foi sendo construída aí essa história dos anos iniciais. A gente vai até 1971, se eu não me engano, eu acho que esse é o marco aí temporal que a gente finaliza esse percurso histórico, né? E o colégio, é interessante que o colégio tem uma importância nesse processo de emancipação política de Bom Jesus Tabapuana, porque o colégio, né, junto com outras coisas também que estavam sendo desenvolvidas, né, que estavam acontecendo, crescendo, estrada de ferro, pavimentação, né, várias coisas que estavam surgindo ali naqueles anos de 1930, mostravam como o Bom Jesus, né, aquele distrito, ele estava se tornando moderno, sabe? Ter no interior, num distrito, né, porque Itaperuna era a capital, assim, era a sede do distrito, né? Mas Bom Jesus de Itabapuana, mesmo sendo um distrito, tinha ali um ensino de relevância. Mostrava como que aquelas pessoas que estavam ali, né, dentro daquela sede, dentro daquele distrito administrativo, elas tinham uma visão de modernidade e de crescimento. Então, isso foi um fator, né, muito importante também para esse processo de emancipação, inclusive, né, os membros da escola participando, né, usando o espaço para poder discutir as propostas de emancipação e de pensar aí o surgimento de um novo município.